Santa Fé 2011, modelo 2012. Quanto devo ganhar para não transformar o meu sonho em pesadelo? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, tirando a pergunta clássica que é feita aqui se o meu carro está à venda. Brincadeiras à parte, né? Eu não vou falar quanto que você deve ganhar, porque eu acredito que isso é uma particularidade de cada um. Eu não sei como você vive, se você vive com os seus pais, se você tem filhos, isso é muito relativo. Eu vou traçar o perfil do carro baseado na minha experiência já com ele, são quase 6 anos afinal, com essa Santa Fé, e o perfil principalmente dos proprietários, né, convivendo com eles aí em grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, e também o perfil do público comprador. E aí você tira a sua conclusão se esse carro é para você ou não. Bom, esse carro hoje, né, ele está sendo vendido, a FIP dele, para pegar um carro bom, vamos dizer assim, tá? Você vai ter ali, vai variar de 50 a 60 mil reais mais ou menos. Um valor acessível, barato, né? Principalmente se você considerar tudo que esse carro te entrega. Porém, a primeira dica já eu vou dar logo de cara, tá? Fora esse valor, tenha reservado uns 10 mil reais mais ou menos para você fazer uma manutenção de boas-vindas. E eu vou explicar o porquê. Quando esse carro foi lançado, pessoal, esse carro era carro de patrão, né? Era um carro realmente só quem tinha ali um poder aquisitivo maior comprava ele. Então assim, já 15 anos se passaram, né? Eu estou falando do carro que foi fabricado aqui em 2011, estamos em 2026. Então muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Mesmo assim, é um clássico SUV aí do início dos anos 2000, né? Para mim é um carro que envelheceu muito bem, ainda é um carro bonito. Ontem mesmo eu estava na adega do meu sogro e tinha um menininho lá de 12 anos, né? E ele falou: você que é o proprietário desse carro? Eu falei: sou eu. Ele falou: nossa, mas que carro bonito, hein? Então assim, uma criança de 12 anos, né? Com bom gosto, diga-se de passagem, gosto é gosto, mas enfim. Você vê que é um carro que envelheceu bem, né? É um carro que te entrega muito conforto, principalmente, né, espaço ali. É um carro que te entrega um monte de luxo, que na época, né, era coisa, né, teto solar, frigobar central ele tem, né? Você vai ter aqui 7 lugares, e você vai ter ar-condicionado para todos os ocupantes, você vai ter freio a disco nas 4 rodas, suspensão independente nas 4, ABS, controle de estabilidade. Isso naquela época era, né? Você vai ter principalmente aqui muita segurança, tá? Os freios desse carro são bons e ele conta com 12 airbags. No meu canal eu sempre falei que esse carro tinha 10 airbags, são 12, tá? Recentemente eu contei, são 12 airbags. Eu esqueci dos 2 no banco do frontais, tá? Então são 12 airbags total, ou seja, se o carro bate ele vira ali um bote inflável praticamente, muito seguro. E para mim a cereja do bolo é, como eu sempre falo aqui no meu canal, é o desempenho desse carro. Logicamente que não é um carro que você vai comprar para postar racha, nada disso. Ele é um SUV grande, pesado, centro de gravidade alta. Porém é um carro que ele vai te entregar muita potência, principalmente na estrada. E potência na estrada é sinônimo de segurança. Então você vai poder fazer ultrapassagens com ele ali numa boa, né? Aquela via de mão dupla. 3 caminhões enfileirados na tua frente, meu amigo. Você olha aquela reta, não tem ninguém, acelera que ele vai passar e vai passar rápido. Esse carro é um canhão na estrada, é muito gostoso de você dirigir, só quem tem sabe. Então assim, é um carro que te entrega muito por muito pouco. Porém, como eu falei, né, já 15 anos se passaram, é um carro cheio de equipamentos, cheio de sensores, e esses sensores começam a dar problema justamente agora. Vocês vão entender o que eu estou falando baseado no perfil dos compradores, dos proprietários desse carro. Eu vou citar um exemplo aqui. O meu sobrinho, que seria o filho da minha irmã, a parte do pai dele, né, são todos bem de vida, né, descendentes de libaneses, e o avô dele comprou esse carro quando ele era 0 km, quando o carro lançou. Né, como eu falei, naquela época era carro de patrão. Ele comprou e ele morreu ano passado com esse carro, né? Ou seja, é um cara que tinha dinheiro, é um cara que poderia ter trocado de carro várias vezes, inclusive, morava lá no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo, numa puta de uma casa, bem sucedido.
Só que ele decidiu que ele não queria trocar de carro porque ele gostava do carro, realmente esse carro entrega muito, né? Então se você não tiver aquela vaidade de querer ficar ali sempre com carro 0 km, carro do ano, esse carro vai te atender pro resto da tua vida. Ele morreu e o carro ficou. Só que o carro dele estava impecável, com todas as manutenções em dia. Esse tipo de carro vai representar 1% dos carros que estão à venda hoje no mercado. A maioria dos carros que estão à venda hoje no mercado já vão ter passado por 3, 4 donos. E vendo o perfil desses proprietários atuais, né, eu vejo que são pessoas que vão empurrando manutenção com a barriga, né? Eu vejo muitas vezes, mas eu não acho a manutenção desse carro cara. É lógico, você não faz ela. Você não faz a manutenção como ela deve ser feita. Você coloca a peça paralela. Então aqui já vai outra dica, né? Pesquise os valores de peças originais do carro, tá? Porque elas foram projetadas para esse carro. E isso que eu estou falando não é brincadeira. As peças paralelas, o barato sempre sai caro. Você vai acabar gastando muito mais. Uma peça original vai durar 2, 3 vezes mais do que uma peça paralela. Então aqui já fica uma dica. Então as pessoas vão economizando, são certas economias bestas às vezes, e às vezes você economiza 50 centavos e vai te dar um BO muito grande, muitas vezes vai te deixar na mão na estrada. O exemplo disso é que eu fui pesquisar um interruptor do sensor do freio, que esses dias deu problema no carro, e se ele dá problema, né, você fica lascado, porque o interruptor do freio, ele é um sensorzinho que tem lá, ele tem um interruptor, e quando você tira o pé do freio, ele encosta numa bucha que tem, de borracha, e ele desliga a luz do freio. Então, esses dias eu passei por uma situação lá em São Paulo, em que eu desliguei o carro, fui embora, e eu tive a sorte de olhar para trás e eu vi que o carro estava mesmo desligado com a luz, com a lanterna traseira ligada. Eu fui ver, pesquisei na internet rapidinho ali, não tinha mecânico aberto naquele horário, descobri que a bucha, a qual, né, o interruptor encosta, quando você tira o pé do freio, o interruptor desce e encosta nessa bucha, ela havia ressecado e havia partido. Então começam a dar esses BOzinhos agora. Só que são coisas baratas. Eu fui pesquisar o valor do interruptor, só para eu saber, só por curiosidade, 50 centavos. Então às vezes o cara fica com essas economias bestas e ele fica na mão numa estrada. Às vezes o cara fica empurrando com a barriga certas manutenções e mais pra frente dá um BO no câmbio. O cara não quer trocar o óleo do câmbio, por exemplo, porque trocar óleo de câmbio automático é caro, né? Mais de R$1.000. Então às vezes o cara não quer fazer a troca por causa do valor, ele se convence de que não precisa, né? Eu vejo muitos comentários aí na internet falando, não, tá escrito no manual do carro que é vitalício, você não precisa trocar. Realmente, só que se você vê as considerações ali, os modos de uso severos, de condução severa, em que deve ser feita a troca do câmbio, você vai ver que praticamente todos nós estamos dirigindo todos os dias o carro nessas condições severas. Então sim, é necessária a troca do óleo do câmbio. Então às vezes a pessoa vai ignorando esse tipo de manutenção, perde um câmbio, perde um motor. Para perder o motor desse carro aqui, meu amigo, você tem que ser um cupim de ferro. Porque esse carro aqui ele tem um motor 3.5 V6 que dura muito, aguenta muita pancada esse motor. Para você fundir esse motor aqui, meu amigo, você teve que ser muito relapso com a manutenção. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo que fala sobre a retífica desse motor. Dá uma olhada lá para ver quanto que fica. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer economizar num pneu, como foi no caso aqui dessa unidade. Quando eu comprei esse carro, o proprietário tinha colocado o perfil mais baixo aqui na frente, perfil 5.5. Lá atrás, perfil 60, que é o perfil original, um pouquinho mais alto. Então ele colocou um pneu mais baixo na frente e esses carros não podem. Esse carro ele tem um sistema de tração que é 4x4 sob demanda, feito predominantemente para o asfalto, em que se você colocar pneus diferentes, de medidas, até mesmo de marca diferente, vai dar BO. No meu caso, zoou o retentor lá do acoplamento da tração 4x4 lá atrás, e a caixa de transferência aqui na frente começou a vazar óleo. Então eu já tive que gastar logo com uma corretiva de início. Deixei o meu carro no mecânico, fiz uma manutenção geral, né? Gastei mais de 10 mil por causa da corretiva, tá? Se não fosse a corretiva eu gastaria menos. O carro nunca mais me deu problema. Deixei o carro em dia, quase 6 anos já com esse carro, em novembro vão fazer 6 anos, foi só alegria. Tá? Olha que eu estou usando esse carro, ele não está com a manutenção em dia hoje,
Se eu falar que ele tá, eu vou estar mentindo. Eu não estou mais com o Uno, estou com o único carro, então estou tendo que trabalhar, viajar, faço tudo com ele. E o carro é pau para toda obra, aguenta tranco, não te deixa na mão, tá? Foi só alegria. Então assim, tenha isso em vista, tá? Você que está pensando em comprar o carro, pesquise o valor de peças, faça a manutenção como ela deve ser feita. Se você não tem condições de fazer a manutenção como ela deve ser feita, provavelmente esse carro não é para você, né? Pesquise o valor de peças originais do carro. O consumo é alto mesmo, tá? A gente está falando de um 3.5 V6, não existe milagre. Carro de quase 2 toneladas. Você querer que esse carro faça 7, 8 na cidade, não vai fazer. Na cidade, se você precisa trabalhar com ele na cidade, a não ser que você tenha grana, eu não aconselho. É um carro que vai fazer 4, 5 km por litro na cidade. Na estrada ele já vai um pouquinho melhor. Então assim, é um carro que tem uma manutenção relativamente alta, não é das mais altas, tá? Não estou querendo assustar ninguém aqui, nada exorbitante, como uma Mercedes, uma BMW, mas sim, exige um cuidado maior com a manutenção, né? O consumo dele é alto. Então verifica se é o perfil de carro que você precisa, que você vai ter aqui o dinheiro para manter, tá? Então assim, são essas as dicas que eu passo aqui nesse vídeo, né? Baseado na minha experiência, na convivência com os proprietários. Eu vejo que a maioria desses proprietários não deveria estar em posse desse carro. Muitos vão empurrando e quando dá um BO grande eles se livram do carro, simplesmente se livram, passam para frente. Eles percebem muitas vezes que o carro não foi feito para eles tarde, depois que o carro dá um BO grande, então eles vendem lá por qualquer valor. O garagista vai lá, dá aquela maquiada, às vezes o carro está bonito por fora, te vende, você pega um carro desse. Aí o teu sonho vira pesadelo. Entendeu, pessoal? Então é isso. São essas as considerações. No mais, é um carro que hoje está sendo vendido muito barato, te oferece muito por muito pouco, um excelente custo-benefício. Se você tiver condições de mantê-lo, é um carro que eu recomendo muito, tá? Um carro que vai te proporcionar aqui uma satisfação muito grande ao dirigir, principalmente na estrada. Tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, né? Que para mim é um carro ideal para viagens, né? Para o final de semana, viajar. Então você pega lá, você tem o seu carro no dia a dia, lá um carro mais baratinho, popular, mais econômico, chega no final de semana, você vai viajar com a sua família, esse é o tipo de carro perfeito para você. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Domingo, bora torcer pro Brasil hoje. Aquele abraço, fui!